Bom dia! Mais um dia da live do livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Estamos no princípio número 2, que fala sobre... Não decoro nunca, né, gente? O ponto de apoio e a alavanca. A Greta já tá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, quem está entrando aí conosco. Livro incrível, hein, gente? Livro maravilhoso. Aê! Semana passada falhou aqui o vídeo da Greta, mas hoje ela está nos vendo, olha aí. Hoje deu certo! Até minha Maravilha! cachorra ficou feliz. Que contagia, né, amiga? Como já diz o Oh, livro, né? como já diz o livro nesse capítulo. Muito bom. Meu, tenho que contar uma coisa antes da gente começar a falar do capítulo. Bora! Estava eu lendo o capítulo e pensando numa teoria que eu estudei de liderança, e pensando nessa teoria. Até contei, falei para alguém da teoria conforme estava falando do livro. Quando chega no final do capítulo, sobre o que ele fala? Da teoria. A teoria. Eu falei, não acredito. Eu falei, gente, estava aqui, ó. Não imaginei que ele fosse citar esse exemplo, mas não foi à toa que veio na minha mente, que é a teoria Sim, XY. Nossa, ó, sim. Muito bom, né? sensacional. Nossa, eu estou indicando o livro para vários pacientes também, assim, porque ele fortalece exatamente essa questão do nosso olhar diante das coisas que a gente quer para a vida da gente, né? A É, esse forma negócio de da mindset, gente né? lidar. Então, teve uma época que só se falava nisso. Ai, muda, né? Vira a chavinha do seu mindset, muda a sua mentalidade. A gente Sim. ouvia muito isso e quando você olha aqui, quando o livro foi escrito, veio um pouco nessa época Nessa aí em que época, foi muito falado isso. sim. Mas, assim, do jeito que era vendido naquele momento, eu ficava assim, gente, não é assim, né? Ninguém muda a cabeça de uma hora para outra. E os discursos eram sempre muito presos nesse negócio que a gente, se você não mudar, você não vai ser uma pessoa melhor, né? Sim. Mas lendo esse livro, me deu assim, tá me fazendo pensar em várias coisas sobre isso, né? Que é um ajuste, né? Um negocinho que às vezes não é tão complicado de Não é você. tão complicado. Para onde a gente está olhando, né? Por que que a gente tem que complicar tanto? E aí, amiga? Vamos lá, nós estamos no ponto de apoio e alavanca, gente. Primeiro eu achei uma graça a historinha Sim. dele com 7 aninhos e a irmã, que era com 5, né? 2 anos a menos que ele. E ali ele fala que ele aprendeu um pouco como é que é o mecanismo do cérebro. Então, rapidinho, eu vou contar para o pessoal que está aqui, né? Eles estavam brincando na cama, um beliche. E na brincadeira, os dois empolgados, a irmãzinha caiu. E caiu de 4. E aí ele conta assim que ele olhou assim, assustado, porque ele estava na obrigação de irmão mais velho, né? De meio que de De proteger. brincar com segurança e em silêncio, porque os pais iam tirar um cochilo. E aí ele olha para a irmã e a irmã estava naquele misto, né? Imagina, ela caiu, aquele misto de assustada, com o choro travado, e ele fazia assim, agora. E aí ele, na hora, ele falou assim: Nossa, você caiu que nem um unicórnio, você viu? Você caiu de 4. Aí ela já parou de chorar, nem chorou, né? Olhou e falou, né? E ali eles começaram, ele fala que eles são melhores amigos um do outro, né? E ali então ele começa a entender o nosso mecanismo cerebral, né? Diante de uma crise, como que a gente fica e o que que a gente faz para sair dela, e que tá tudo aqui, ó, né? É que a Não que não existiu a possibilidade. dor, né? Não que não existiu a dor, tanto que ele fala muito isso. Não é que não exista dor, não é que não exista dificuldades, não é que não exista problemas, mas a maneira que a gente lida é o que
transforma tudo no decorrer da situação. Olha o Yuji aí chegando. Ontem ele foi assistir uma aula minha. Oi, Ai, Dani. A Dani tá de férias, veio ai, que prestigiar. gostoso. Gente, então assim, esse capítulo é muito gostosinho de ler, né, Dani? Assim, bem Ó, sobre legal porque como essa ele história traz. aí, né, da irmã, já tem a primeira coisa aqui pra gente pensar, ó, Yudi. Pra gente pensar aí, que é sobre a possibilidade. A gente pode criar uma possibilidade positiva ou negativa na nossa mente sobre aquilo que a gente vai vivenciar. E do ser Sim, humano, como ser humano, do ser humano não, né? Porque pensar é do ser humano, mas assim, como nós somos seres prontos para se defender ou atacar, né, organicamente falando, nós aham, temos que o que faz a gente ter uma postura melhor é porque nós somos inteligentes, então nós podemos parar e refletir sobre isso. Mas a sim. tendência, o instinto do ser humano é a defesa. O Bibo também entrou aqui, lindezas. Ai, querido. É a gente se defender de alguma coisa, né? Então, é Sim, muito comum que a primeira coisa que vem à nossa mente é a coisa ruim, ou o sentimento ruim ali, né? Então, quando ele fala isso, se alguém naquele momento conseguir te mostrar, no seu momento de dor, um essa pessoa outro, conseguir te mostrar uma outra forma de ver aquilo, mesmo que pareça fantasiosa ou, né, porque tem gente que fala assim, eu só quero sentir minha dor. Para. Não quero saber se tem um lado bom da vida. Eu quero sentir minha dor. é uma Mas, escolha, tudo é uma escolha. mas esse momento, quando alguém te mostra que, peraí, né, você tá passando por tudo isso, mas você também tá vivendo coisas boas, coisas legais, né? Sim. Não diminua a sua felicidade só porque uma coisa ruim aconteceu e tal. É uma forma também de ajudar essa pessoa a virar A sair essa desse, chavinha, né? A daquela, sair a virar a desse. chave, né? Sair desse discurso, que tem todo um discurso, né? Que as pessoas têm em cima do sofrimento também. Sim. Então, É, igu- é, é, é igual a questão do trabalho feliz, né? Do trabalho feliz, não, de você encontrar um trabalho feliz. Eu escuto às sim. vezes as pessoas, elas falam assim: "Ah, eu não tenho não tenho esse desejo. Eu acho que trabalho Uhum. num lugar que você vai lá para ganhar seu dinheiro e beleza. E tá de boa isso. Mas ok, porque eu até entendo, e ele vai falar isso também aqui numa parte aqui. Eu até entendo que a pessoa faça isso e ela pense assim, porque na verdade ela só quer o dinheiro dela, é boa e vai estar de boa com isso. Mas é possível e ela diminui essa possibilidade quando ela faz isso, né? Quando ela trata Sim. o trabalho dessa forma, que ela não tem esse desejo, ela diminui essa possibilidade, que ela poderia ter um trabalho que dá o dinheiro, mas que fosse mais interessante para ela, mais gostoso de se realizar. Mas ela já estanca essa Ela já tá. possibilidade. É. E assim, né? E é bem essas questões que acontecem no dia a dia, né? O quanto as pessoas estão abertas a enxergar de um outro jeito e quanto elas se fecham e não querem enxergar, né? Mas o interessante do livro, e é uma das coisas que eu tenho comentado, é o quanto ele traz como um estudo, né? Então não é só eu acho que é isso. Não, tudo Foi baseado feito em realmente os pesquisa. estudos baseados nas pesquisas e experimentos, né? E eu acho legal, a gente vai, vamos experimentar então, e entender isso que as meninas aí estão falando para ver se é verdade, né? Que é bem pelos experimentos Quando mesmo, né? ele Vamos fala lá. da fórmula de Arquimedes, ele Sim, vai falar da gangorra, né? Ele vai usar aqui como um um exemplo, exemplo, né? né? A gangorra. E quando a E o gente ponto de pensa na apoio, gangorra, né? que ele vai falar do ponto de apoio, porque esse é o nome desse princípio, né? Sim. Quando ele está pensando na questão de Arquimedes com a gangorra aí, porque quando a gente pensa na gangorra, a gente pensa, né, em partes iguais que se balançam. E aí ele vem falar, né? As coisas estão. Então vamos. Só para as pessoas entenderem. Então você tem lá a gangorra, aí senta uma pessoa
Se duas pessoas do mesmo peso sentarem ali, a gangorra vai, né, fazer o seu para cima e para baixo ali tranquilamente, sem muito esforço, porque as pessoas têm a mesma quantidade ali de peso. Porém, se você colocar uma pessoa mais pesada com outra, vai existir dificuldade desta gangorra, do outro né? O conseguir outro não vai buscar o conseguir. equilíbrio Então, o ali, de certa pesado forma. vai levar o leve para cima, mas o leve Não vai vai ficar aqui e não vai conseguir conseguir baixar. E aí descer. ele fala o seguinte, que se o peso da infelicidade tiver maior, Isso. tem como você mudar o ponto de apoio da gangorra, não precisa ficar centralizado ali. Você aproxima o ponto, né, daquele que não está conseguindo, daquele que não está conseguindo, né, baixar. Tô Sim. falando certo ou eu tô invertido? Não, é isso Você mesmo. Se você não tá, se traz você então tem, aquele, você traz um pouco você disso traz para o poder. ponto de apoio mais perto da sua felicidade, daquilo que pode te levar à felicidade. Se você fizer isso, vai ficar mais fácil. E aí ele fala que o cérebro funciona dessa forma. Então ele fala, ele dá esse exemplo da balança e esse ponto de apoio, como que o nosso cérebro funciona, né? Então se a gente colocar potência máxima naquilo que a gente está pensando, se ela é negativa, ela vai ficar no negativo. Se você tenta compensar dentro do cérebro também uma outra questão, aí você vai gerando um ponto de apoio, né? É nesse sentido que ele vai falando isso. E aí o interessante é que ele fala que não importa a sua profissão, não importa nada disso. Né? Importa o seu desejo de sair deste lugar que de repente não está bom. Né? Tá, com a forma de você pensar. Exatamente. Exatamente. E esse ponto de apoio aí seria essa energia, seria esse aquilo que te motiva, aquilo que te dá energia para fazer uma atividade. Para você, Então, fazer o para movimento, você né? fazer o movimento. Então, encontrar, né, qual é esse ponto de apoio e aproximar mais de você vai te fazer Isso. lidar com essa gangorra de uma maneira mais fácil. Vai ser mais tranquilo se você olhar para esse trabalho e entender o que dentro deste trabalho te dá energia, E te o que de motiva, te bom dá tem aí? sentido, que de Porque bom tem tem coisas aí, boas, que isso vai mas a te gente dar um só ponto fica de com apoio. foco no ruim, você não vai conseguir ver o bom. Exatamente. Isso a gente ainda não está falando sobre missão, carreira, etc. A gente ainda vai falar Não. nesse capítulo. Aí a gente Mas ainda vai falar. quando a gente muda o ponto de apoio, quando a gente para de olhar só para as coisas ruins do trabalho e começa a entender o que é, né, que faz sim, por que faz sentido estar ali. E é muito interessante essa questão do sentido aí, né, do que move, que a gente também ainda não chegou, né, não está falando de Uhum. propósito, mas quando você vai entendendo, né, olha, tal coisa eu gosto de fazer nesse trabalho. Tem essa clareza, o que a gente percebe aí é que você passa a mudar a realidade, porque se tem uma coisa que esse capítulo mostra pra gente, é que você Nossa. vê aquilo que você acredita, né? Você enxerga do mundo aquilo que você coloca na sua cabeça. E eu não estou dizendo que não existe coisas ruins, que Uhum. não é distorção da realidade. Eu estou dizendo que o mundo se transforma Quando porque a gente a muda sua o jeito de ação, olhar. o seu comportamento é baseado nesse olhar ruim ou nesse olhar Sim. bom. Então, se você vai para um aniversário com a ideia de que vai ser uma chatice, que você vai ter que, né, lidar com pessoas desagradáveis, que você vai ter que Já comer uma vai comida que pesado pro você não lugar. gosta. Meu, não tem chances deste Se dá aniversário certo. ser uma coisa legal, porque você já criou o bloqueio mental de que aquilo vai ser assim. Então você já vai para o lugar com aquela ideia. Então, qual é o seu posicionamento? Quais são suas ações? Você vai comer a comida como se você estivesse provando, analisando e dando chances para a Vontade. comida? Não, você já vai assim, né? Ó. Isso aqui, ó.
Você vai conversar com uma pessoa, você já fala, lá vem o chato. Gente, né? Ó a sua atitude, ó, né? Ó a sua mente, ó o seu Olha como você comportamento. já chegou aí, né? Então, é isso que ele está falando aqui, que quando você move o ponto de apoio, Ponto de apoio, né? você Tipo, muda a eu não realidade. gosto muito de me relacionar com as pessoas, não gosto muito de festa, né? Mas vai ter o fulano é um cara legal, um cara que eu gosto de conversar. Olha, Como a gente pode olhar algo bom pode nisso mesmo, né? ter o Sempre foi. salgadinho, entendeu? É, Voltar o relógio. exatamente. Ah, eu achei muito legal esse experimento que eles que fizeram com os homens. Gente, olha, voltar o relógio. Esse foi um experimento que eles fizeram com alguns com homens de 75 anos de idade. Então, era um grupo de homens de 75 anos de idade, mas o experimento era imaginar que eles estavam em 1959 com 55 anos. Gente, E aí, incrível. tudo que eles fizeram remetiam àquela época, Que eles né? Então, tinham, assim, o experimento era para que eles era para tinham que isso. agir como eles agiam naquela época. Então, assim, aí ele começa a contar como foi interessante tudo isso, né? Porque a construção mental toda ficou vinculada naquela maneira de como eles pensavam naquela época, qual era o trabalho que eles tinham, e foi feito um experimento com tudo. Inclusive, assim, revistas da época, jornais da época, notícias que estavam ali acontecendo na época, né? E aí foi muito interessante o resultado que deu em tudo isso. Tá? Olha, Seja olha bem-vindo, como influencia. doutor Ah, Fábio. Obrigado bem-vindo, pelo carinho. Fábio. Então, assim, o que aconteceu, né? Então, antes do retiro, os homens eles foram testados com relação à força física, postura, percepção, cognição e memória, tá? E aí, após isso, a maioria dos homens perceberam melhoria em todos os aspectos. Eles estavam mais flexíveis, com postura melhor, com mais força. A visão melhorou. Gente, a visão melhorou, né? Então, eu fico No pensando, né, o quanto poder da o mente, né? poder que tem a mente e o quanto a gente de fato é influenciado e influencia o tempo todo e a gente não percebe, não tem tomada de consciência com relação a tudo isso. E o livro ele traz todos os experimentos que foram feitos, o como transforma tudo mesmo. Oi, Rato, meu amigo, quanto tempo! Uhum. Né? Então, assim, o que ele gosta, o que ele mostra? Que a realidade é muito mais maleável do que a gente pensa, né? Então, assim, se a gente está num lugar imaginando, por que a criança, é muito lindo quando a gente vê criança brincando e se envolve com a história e se torna o unicórnio da história, Ela se sente, né? ela Ela se fala com sente a gente, daquela ela forma, ela fala como se fosse aquilo, porque aquela realidade que foi construída ali é sentida, de fato. E esse experimento, e é muito interessante, porque o livro todo ele traz experimentos feitos com adultos, né? E de várias classes sociais, de várias realidades, né? Então, assim, eu achei isso muito. Na verdade, esse capítulo, todos os estudos que eles trouxeram, foi muito legal, né, Dani? sim, Todos, nossa. todos, todos, todos. Eu vejo o seguinte, nós temos uma tendência a ser vítimas da situação, porque é mais Uhum. tranquilo para nossa zona de conforto, para nossa é muito menos dolorido quando você né, culpa o mundo e as situações por aquilo que você está vivendo. E sim, né, nós não somos livres da situação. Existe tudo isso aí, existe maldade, existe pessoas Sim. chatas, existe tudo isso aí é real. Porém, né, existe. Porém, a maneira como você encara isso, a maneira como você se vitimiza ou enfrenta, ou faz toda a diferença, porque você transforma a realidade a partir do momento que você tem a crença de que aquilo pode ser enfrentado, de que aquilo pode De ser você tem capacidade de melhorado, enfrentar a situação. né, de que você pode escolher, de que você
né? Então, eu fico aqui pensando que aquelas pessoas que tiveram, todas as suas famílias não estudaram, né? As pessoas da sua família não estudaram, não se deram bem profissionalmente, o quanto que é difícil quebrar esse mindset, que ela pode ser essa pessoa que vai encontrar um caminho mais adequado para né, para a sua A solução dos profissão. problemas ali também, profissão. Muito legal. Ah, e agora, Cantores gente, executivos, placebos e camareiras de placebos. hotel. A gente sabe, né? Nossa, Muito sobre placebo, gente. eu, O como funciona. eu sou fã de um placebo. Não, quando eu trabalhava como psicóloga hospitalar, gente, era muito engraçado, porque a gente conversava muito com as enfermeiras, né? E realmente, ai, tá doendo muito, não era a hora da medicação do paciente. Mas ela ia, tá bom, eu vou trazer pra você o remedinho, vou antecipar o teu horário. Era tudo placebo, melhorava. Eu ficava de cara. Eu falava, meu, é assim mesmo. O placebo é Agora me deu o incrível. remedinho, já melhorei. O placebo é a prova de que a É a gente prova. é a prova. Porque tudo é uma questão mental, né? Tudo Tudo é mental. uma questão mental. Tudo que a gente. E é muito importante isso, porque eu falo isso muito nos meus pacientes. O que é real disso tudo? Quando a gente faz esse questionamento pra gente mesmo, o que é real disso tudo que eu estou pensando que é? Né? Aí te volta para um lugar de fato e você abre, expande um pouco. Ah, tá bom. Então não é bem assim, né? E eu gosto Exatamente. muito de fazer essa frase com os meus pacientes. O que é real disso tudo que você está trazendo? Aí eu já começo. Nossa, isso aqui é fantasia, isso aqui é coisa da minha cabeça. Isso aqui é... E eu achei incrível também aqui, né, nessa parte aí do Ai, placebo, ai. dessas coisas, esse estudo que ele faz. Na verdade, essa técnica que ele utiliza de pedir para Do as pessoas tempo. cantarem uma É, música e é depois muito interessante. mensurarem o tempo, né? Quanto tempo você achou que está cantando aquela música? E Nossa, como muito. cada um tem uma resposta. Por quê? Porque cada um sente de um jeito, né? Nossa, incrível. É Como legal ele fazer que. essas grandes palestras que ele dá, né? Assim, porque aqui ele estava numa palestra com 70 diretores É, executivos e diretores reunidos né, assim, grande. Então, assim, pessoas muito céticas, pessoas desanimadas, pessoas que estavam a fim de entender o que era essa questão de felicidade, pessoas que não estavam nem aí achando que aquilo era balela. Então, tinha tudo. Então, quando ele faz esse experimento ali, que ele fala que tem esse costume de fazer, é exatamente isso. Fecha os olhos, todo mundo canta essa música por um tempo. Oi, a Rosa, minha Rosa. linda. É. Aí é a hora que ele faz isso, né? E aí depois ele pergunta, quanto tempo você acha que foi? Teve gente que achou que foram minutos, tinha gente que 30 segundos. A música, de fato, era só 70 segundos. Mas assim, né? E aí ele aí começa a falar sobre isso com relação a tudo isso mesmo, né? Porque o quanto é essa questão de alguns sentir com um piscar de olhos algo e outros sentir minutos e minutos. E o tempo é o mesmo. O tempo É, cronológico, mas é ele é como a igual para gente vê, né? todos. Mas é como a gente sente, né? É como a gente sente. É. É o que você pensa sobre a situação, né? Por exemplo, a questão do. Se você acha que é tediosa a situação, né? Se você encara aquilo como um tédio, Vai como, ser um né? tédio. Vai demorar mais. Se é Exato. divertido e você tá ali envolvida com aquilo, você não tá preocupada se com o tempo, porque tá gostoso. Então, quando você resolve pensar sobre o tempo, você fala, nossa, já Sim, foi isso, sim, já né? passou tudo isso com uma. Então, o Por seu. que que brincar? O Arthur, eu lembrei do Arthur. Porque eu lembro quando eu era menorzinho, ele falava assim, mamãe, eu vou voltar tipo 3 horas da tarde, né? Tá bom, vai. Ele foi sair pra brincar. A hora que ele virou já era 5 horas. Aí ele falou assim, mãe, por que que quando eu tô brincando o tempo passa tão rápido? Porque você não está Né? preocupado com o tempo. Porque você não tá nem preocupado com o tempo, você tá inteiro ali, né? Naquela presença ali. E isso muda É tudo. isso, muda tudo. No tédio, a gente fica muito preocupado. A gente Nossa, fica olhando para o o relógio, a tempo gente fica. todo. É. A gente fica muito nesse negócio, aí não passa, não. O Ai, tempo não passa. agora, E é isso que ele ele fala, dá o uma tempo dica voa quando a gente tá feliz, né? maravilhosa.
Ele dá uma O tempo dica voa quando está maravilhosa. feliz. Hã? O Pode falar. tempo voa, quando O a gente tá tempo feliz. voa quando a gente está E feliz. ele dá uma dica maravilhosa aqui, gente, que ele fala assim: tá, você tá aí, né, num tédio, assistindo uma palestra que não tá tão interessante, que você achou que seria uma coisa, mas daí chegou lá, era outro, né? O assunto foi para outro caminho, isso foi te perturbando e você foi ficando tedioso com aquilo. Ele diz o seguinte: tem alguma coisa que você pode aprender nessa palestra? Se faça essa pergunta. Exatamente. Não sei se é exatamente aqui que ele faz as perguntas, mas Não, ele sempre ele vai, fala, ele tenta falar desse ele vai jeito mesmo. Se tá, falar. Se tá, tem, tá no tédio, tá tá no ruim, tédio, essa reunião, ele fala das reuniões, né? se faça a Aquela reunião que pergunta. O que tem. é que eu posso aprender Sim, com isso? O que é que eu sim. posso aprender com essa pessoa? Então, esse questionamento, né, do que aquilo pode me servir, vai te ajudar a sair Isso. do tédio, porque daí você vai olhar para Você aquilo como algo que expande você pode as aprender. Vou dar um possibilidades. exemplo aqui de É. alunos, né, da Um dia pode faculdade. ter mais do que 24 horas os exemplos, mas é isso, É, vai tocando, é isso mesmo. Oi, é, Carla. nas... Oi, Carla, querida. Na sala de aula, eu, eu sinto muito isso dos alunos. Então, por exemplo, os alunos não gostam de uma disciplina, porque eles já não gostam porque eles acham que é desnecessário. Tipo, por que que tem isso no meu currículo? Por que Aham, que tem isso na grade curricular? Não entendo. O que sim. acontece com esses alunos? Eles não conseguem absorver aquele conteúdo, porque Já eles vão para a sala de aula travou, com já essa fechou. ideia de que aquilo não serve para nada, de que não tem nada a ver com a. E não param para pensar, tipo, se alguém colocou essa disciplina aqui é porque faz algum sentido. Né? Não é possível que alguém que criou essa grade Sim, curricular ia não é do colocar uma coisa nada. inútil, né, no negócio. Então, às vezes, resgatar isso com o aluno também é uma coisa interessante. Olha, isso aqui pode parecer que não seja importante, porque vocês estão entretidos aí com outras coisas, mas olha aqui como isso faz sentido para tal coisa. Né? Porque aí entra aquela fala que você falou aí de que nós somos influenciados e influenciamos o tempo inteiro. Porque a gente Sim. também pode mudar a mentalidade de outra pessoa quando a gente traz, né? Quando eu falo aqui nos meus vídeos, e você aí também, quando a gente está falando assim, olha, gente, 70% das pessoas que fizeram isso conseguiram melhorar suas vidas. Quando a gente faz essa, mostra isso, a pessoa fala assim, opa, né? Tem estudo para isso, tem ciência para isso. Será que eu estou realmente pensando certo? Então, o gatilho que a gente pode provocar na reflexão da pessoa, né, sobre o assunto também vai influenciar a mudar essa mentalidade. Não precisa só partir de um reconhecimento interno, né? Sim, sim. Então, E se aí, que ele fala perguntem. nisso, ele traz essas questões para a gente refletir mediante situações que parecem não ser tão agradáveis. Então, o que que a gente pode aprender com isso? Qual é o interessante ponto de vista que isso pode trazer? Né? Como que eu escolho, então, ficar na presença aqui e ampliar as possibilidades, já que eu preciso estar nessa reunião, já que, né? Então, assim, ele traz essas questões mesmo bem práticas de como olhar para isso. E o que ele mostra para a gente nesse capítulo é o quanto essas crenças, elas são tão fortes e elas alteram completamente o resultado de tudo que a gente faz. Então, se eu vou Exatamente. acreditar que aquilo não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. Agora, se eu acreditar que eu posso ampliar as possibilidades de aprender de uma outra forma, olhar de uma outra forma isso vai ampliar muita coisa na minha vida, né? Então, Exatamente. ele vai trazendo bem essa questão, ainda no Um Dia Pode Ter Mais do que 24 Horas, que ele dá todos esses exemplos, né? É, ele fala muito da gente se reconectar com o prazer das coisas, Com o processo, né? com o processo, Que a gente está muito exatamente. conectado com o Com o resultado. Que eu fim, vou só com o ganhar resultado. com isso, né? O que que não é. Então, assim, é sentir o processo mesmo, né? Entender que a gente tem que se reconectar com o prazer do meio e não só do fim das coisas. Que ele também fala um pouco sobre isso aqui, né? né? Que a gente está muito preso nesse resultado, no chegar, né? E aí ele E aí é fala da noção do incrível que quando a workaholic, né? pessoa chega, nossa, fico impressionada com isso. A pessoa chega perde o sentido, vira É, um vazio, que tipo, aí o que eu tem o vou fazer workaholic agora? aqui.
Ela fala, a maldição dos workaholic é esse, né? O tempo inteiro só quer produtividade, produtividade, produtividade e nunca está satisfeito. Nunca dá bom e adoece. E aí eu vejo isso muito na educação, sabe, É. Greta, que a pessoa faz. Ela termina o ensino médio, aí ela entra na faculdade. Daí, quando vai chegar no final da faculdade, já vai bater num desespero. Tem que fazer pós, tem que fazer mestrado, porque é Sim. como se perdesse o sentido da vida ali, porque ela ficou tantos anos estudando e continuou com a faculdade, e Só agora? tem sentido se Né? ela fizesse o mesmo Se eu movimento não estiver sempre, né? estudando, o que que eu vou estar fazendo de produtivo? E não entende que, na verdade, a prática profissional, né, a vivência, mesmo que você não trabalhe, que você vai usar esse conhecimento no seu dia a dia, que isso já é realização, que você não precisa estar dentro da sala de aula ou ter 300 mil diplomas para dizer que você está sendo produtivo, né? Então, dá essa impressão, que é a síndrome do domingo, do final de semana, né? Que a pessoa parece que, tipo, chegou o final de semana e fala, quem sou eu? O que que eu, né? Não Não tenho o que consegue fazer, ficar gente, ali da sem minha fazer vida, nada. né? Então, é muito, Ele ele fala fala bem muito disso. disso, né? É. Dessa visão Se permitir distorcida o de que descanso, o né? De se descanso permitir. É, não é é como se fosse útil, né? errado. Uhum. É como se não fosse, é como se fosse errado. Tem muita gente, é errado descansar. É como se não pudesse o corpo descansar, você não poder ou não fazer nada. Mas é E incrível que a as gente pessoas nem, vê às vezes nem isso, verbaliza não, isso, mas tá lá. O não mas verbal dela o é que me nítido. assusta muito hoje é a gente perceber crianças e adolescentes não conseguindo Ah, não, também são não ficar tediosos. no tédio. Eles são Não conseguem. entediados Eles não demais. conseguem ficar no vazio. No vazio que eu digo assim, sem compromisso, sem nada, sem o celular, sem tanta, né? Mas E também ontem eu essa estava atendendo um criança, casal, exatamente isso. ela nasce, essa criança Com muita nasce, coisa. a mãe desesperada que essa criança fale, ande, entre Sim, escreva. Gente, eu fico impressionada quando eu escuto uma mãe assim, olha, meu filho, ele tem 2 anos e já fala o alfabeto. E eu eu falo, falo, nossa, que maravilha! Você tem um superdotado na sua casa? Porque a preocupação da mãe é que ele esteja aprendendo antes da hora, e pra achando quê? que ela está ajudando essa criança, Pra antecipando. quê? Meu Deus, gente. É, Sabe, se tem ontem eu uma estava coisa que. fazendo. Eu só, Pode falar. só para finalizar, se tem uma coisa que eu aprendo todos os dias, dando aula de psicologia do desenvolvimento, é que nós temos a gente tem etapas para tudo. E quando você quer antecipar as etapas, alguma coisa lá na frente vai dar Vai errado. falhar. Porque É, você tem que viver aquilo que você tem que viver nesse momento. Antecipar as coisas o tempo inteiro faz você deixar de viver o aqui e agora. O que você tem que sem viver contar que você agora. não Criança tem respeita que o seu brincar, tempo, né? gente. E o seu tempo, que é diferente do outro tempo, não cronológico apenas que a gente está falando aqui. É, Né? no Oi, tempo Aline! individual. Beijo, minha amiga. E assim, o que ficou assim para mim muito latente e muito real, que é aquilo que a gente vê no consultório também. Por exemplo, ontem eu atendi uns pais, eu faço bastante orientação de pais, né? Com filha pequena, filha de 6, 7 anos, que é brigando porque quer um celular. E a escola, todo mundo deixa a criança ficar com o celular. Eu acho absurdo isso hoje. A criança tem que brincar. 5, 6 anos. É, criança É com 7 brincar, anos, né? entendeu? E aí, e os pais concordam que tem que brincar, e estava exatamente indo contra a maré, contra a escola, contra os amigos e pais da escola, né? E eu falo, então, a gente meio que tem que nadar contra a maré, em prol do desenvolvimento melhor do nosso filho, porque o desenvolvimento ele não é só aqui mental, ele é cognitivo, ele é coordenação motora, é um monte de coisa que se faz e aprende brincando, né? Aprende a ficar no aspas, o caos que eles falam que é o caos, mas na verdade não é o caos. A ficar no silêncio, sem tanta informação o tempo todo. Porque aí a gente vê essa maldição do workaholic não só em adultos, né? Porque o que Não. é isso? O workaholic na
realidade é essa pessoa que acha que tem que estar sempre na produtividade o tempo todo. É o E aí você viciado, vê a né? agenda de crianças, é a agenda de crianças lotada de atividades o dia inteiro. Não, tudo Que que a tempo essa criança criança não tem para ser faz é ficar de criança? boa, né? Tudo que a criança não faz é ficar de boa. É ser criança, não é? Olha, eu entendo, eu sou uma pessoa que trabalha Ai, fora. Eu sei o que é você ter que deixar um filho de manhã e à tarde numa escola. mas Tá, não tô vamos aqui escolher a para escola. ajudar, para Vamos escolher a julgar. escola. Mas, Vamos ai, escolher a escola que vamos brinca. escolher a escola, né? Mas a gente precisa Ai, fazer umas escolhas. Você escolheu ter filho, né? Você escolheu. Porque você fala assim, eu não escolhi. Mentira, né? Porque se você fez o que faz ter filhos, você você sabia que existia essa sabe que você possibilidade. pode ter filho. Então não é fácil ser, né, pais. É, E nem os pais erram querendo acertar, a gente sabe disso, né? Não, sim, né, não sim. vou aqui. E também o que é bom para um pai não é bom para o outro, também tem seus valores e suas crenças. Então vai ter pai que vai achar maravilhoso essa escola, vai ter pai que não vai achar, e beleza. Mas que a gente precisa refletir nessa cobrança, né? Às vezes Uhum. quando eu vou fazer orientação profissional, né, vocacional, nossa, o que eu vejo o adolescente pegar ranço da profissão do pai de tanta que esse pai diz que ele tem que ser aquilo, Sim. que é aquilo que dá dinheiro, que é aquilo que vai fazer ele feliz, que é aquilo que é... E essa insistência é o que faz a pessoa tem as características, ela tem as habilidades, a predisposição, mas ela não quer fazer Não aquilo quer, de tanto que ela porque pegou ela birra já da não tá bem, cobrança. porque já não tá bem com isso. Exatamente. Vamos para a alavanca da possibilidade agora. Possibilidade, achei que eu já tinha até ido essa daí. Não, a gente estava falando sobre um dia pode ter mais do que 24 horas. Uhum. Aí agora a alavanca da possibilidade. Se bem que a gente A vai gente falando um pouco de falou, né? cada Porque coisa, daí a assim. A gente gente já falou falou que quando a algumas coisas. gente É, enxerga uma possibilidade boa nas sim, coisas, a gente vai se sim. posicionar dessa forma. Então, as nossas crenças acabam influenciando diretamente, né? Aquilo que a gente pensa, como a gente vê o nosso futuro, influencia Sim. diretamente o que a gente faz no nosso presente. E E aqui achei o que eu interessante esse acho exercício importante, aqui da empresa fala, de treinamento de liderança aqui, que ela, que quando ela ia fazer, com a sua identidade hoje. nossa, que Com a sua incrível esse identidade hoje. É. exercício de É um exercício bem reflexão. interessante de reflexão. Qual é a sua identidade hoje? E aí ele traz assim que os estudos eles demonstram que a crença que você tem, se você assim, é possível promover uma mudança positiva na sua vida mediante a crença daquilo que você tem, daquilo que você está nesse momento, daquilo que você e isso vai transformando. Então, quando você olha para você, né? Tá, qual é a minha identidade hoje, né? Autoconhecimento, total isso. Oi, Maria, minha querida, a Maria fez uma live comigo. Eu tenho um filho autista maravilhoso, fofo, fofo, linda. E aí, mudou a vida, inclusive, né? Então, assim, quando a gente tem a crença de que a gente é capaz, de que a gente faz o movimento porque a gente quer algo melhor para a nossa vida, as coisas acontecem. E eles foram fazendo exatamente isso, são as alavancas da possibilidade que ele traz aqui, né? Isso. Então, qual é a sua identidade hoje, né? Assim, essa questão de você, se está inseguro, se está prejudicando, como que está essa insegurança afetando no seu dia a dia? Afetando no seu trabalho. E olhar para isso de fato, né? E ele ainda coloca, não é para você ignorar os pontos fracos ou Não, fingir que você não que não tem que tá legal, melhorar em determinadas se não coisas, tiver legal, né? né? Mas se você focar, e aí eu volto a dar aquele exemplo da O última foco. live. Por que que a gente tem que dar mais importância às coisas ruins, os defeitos, do que às qualidades? Né? A importância da gente valorizar aquilo que a gente sabe fazer bem Aquilo que você feito, faz bem aquilo que a feito. gente, Isso. né, tem mais jeito para fazer, porque é isso que vai te levar para Lembrar um dos seus estágio pontos fortes. menor.
melhor, né? E aquilo que você não tem de muito bom, que é um defeito, você vai melhorar, mas não vai ser aquilo que vai te tornar bem-sucedido, né? Melhor naquilo. O que É, eu sinto, o que eu sinto que é bem interessante, até estava falando isso com uma paciente minha anterior aqui à live, a gente estava conversando, sobre quando a gente foca nas nossas competências, nos nossos pontos fortes, isso é uma alavanca, olha a alavanca aqui, ó, do livro. Isso é a alavanca que nos faz um movimento de melhorar aquilo que a gente nem é tão bom. Mas quando a gente uhum, fortalece os nossos pontos fortes, ó, essa minha habilidade é boa. automático. Isso vai me ajudar a enfrentar aquele que não é tão bom para mim, mas tá tudo bem, que faz parte. Mas a gente fica focando no que não é bom. A gente foca, eu não tenho essa habilidade, eu Quer sou ruim dizer, nisso. uma Aí a habilidade gente ruim te impede de fazer despenca um todas as serviço, outras. você É, se nega a aceitar um serviço, né, a fazer um trabalho por causa de um problema, sendo que você tem 4, 5 são coisas boas para ótimos. usar, É. né? Então, gente, é isso. E é Olha, muito legal, porque o livro ele traz também, assim, quando ele fala para o trabalho com gestores, né? Como que os gestores lidam com os funcionários e colaboradores dele? Vai falando dos pontos fracos ou melhora, né? E amplia os pontos fortes. é Ele aqui que ele vai fala isso falar, no não livro é? também. Ele fala antes, Sim. naquele anterior. Mas é Ah, exatamente é. isso. Quem é o gestor aí? Ele está alavancando ou ele está deixando, ou ele está minando os colaboradores da empresa? Nossa, Tudo é a muito, forma que né? fala. Que ele traz isso aqui nesse capítulo, né? A Sim. forma que o gestor vai trabalhar com os seus colaboradores. O que ele está falando? A forma que ele fala sobre tudo isso, né? Nossa, Sejamos olha, inteligentes. sim, é isso, né? Alavanque a inteligência, É, que é o que ele fala aqui. Que ele sim. fala, Acreditar na própria capacidade, se né? você não, não valorizar aquilo que você é bom, você não vai ser. Porque se é aquilo que te faz diferente das outras pessoas e melhor naquilo, no seu trabalho, você não vai conseguir ser, porque você está focando naquilo que você é ruim. Então, Sim. Gente, é muito. É aí bem aqui isso, né? ele vai O ponto de falar, apoio e né? alavanca para descobrir sua missão no mundo. Aqui é muito bonitinho, né? Gente, Gente, né? tudo. Aqui ele fala sobre o trabalho como emprego, carreira ou missão, né? E é muito lindo isso. Né? Então, as pessoas com emprego, vou por aspas assim, né? Ou seja, só como emprego, ela vê o trabalho como um fardo, como algo pesado, o salário como recompensa. Então, trabalha porque precisa trabalhar, né? Então, assim, é muito. A gente percebe nitidamente isso, né? Assim, nas coisas que a gente. Nas pessoas que a gente conversa, que a gente atende, e quem Sim. somos nós. É muito claro isso, né? Uhum. Em contrapartida, as pessoas que veem seu trabalho como uma carreira trabalham não só pela necessidade, mas para progredir, para ter sucesso, né? Se envolvem no trabalho, querem ser bem-sucedidas. E as pessoas com missão vê o trabalho como um fim por si só. Seu trabalho é gratificante não pelas recompensas, mas porque ela sente que contribui para um mundo melhor, né? Para o bem-estar. E aqui ela Nossa, já fala, né? acredito Feito que contribui tanto para um bem nisso. maior, aplicando seus pontos fortes pessoais em um trabalho que lhes oferece um senso de propósito, né? Só que aí é muito interessante que ele fala aqui, gente, não importa o tipo do seu trabalho. Esse é um ponto legal, Não tem entendeu? nada a ver com Então status. não tem a ver, você é psicóloga e você ganha com isso, é uma missão sua, você vê melhorias. Não é só psicólogo. Ele fala aqui, e é bem isso que é interessante. Qualquer Mesmo porque tem um trabalho, monte de psicólogo aí que não tá? tá em missão Que também não nenhuma. faz e Tá só não pensando sente missão no nenhuma. dinheiro. Exatamente. No... Só pensa no dinheiro e segura paciente por causa do dinheiro, Não dá não alta. solta, né? O paciente não veio para voar, mas tudo bem. Ai, Jesus. Mas aqui o que ele traz é exatamente assim.
qual é o seu sentido? Qual é o sentido do seu trabalho hoje? Ele é trabalho? Só trabalho? É uma carreira? Ele é uma missão? E aí ele fala assim, por exemplo, se você pegar uma pessoa, vamos pegar uma descrição vamos pensar assim, eu não sei se ele fala aqui, mas acho que ele fala. A questão de pessoas que limpam a rua, por exemplo, Fala. né? Um se concentra apenas na sujeira que deve limpar todos os dias que ele está ali, fica, nossa, que É sujeira. da Ai, mas o faxineira outro da fala, escola. né? Então não lembrava qual era. E o outro já fala assim, não, na realidade, eu quero um ambiente limpo, agradável, eu quero ficar num ambiente legal e E quero tá isso para as pessoas. enxergando quem que tá ali. Porque eu acho que do exemplo mais Né? interessante é que essa pessoa que tá limpando, ela tá pensando É quem construída vai a escola primária, usar, isso. né? Que isso vai melhorar o ensino da pessoa. Olha, gente, Uhum. olha isso, né? Não é. A As mesma pessoas tarefa fazem dos a dois, mesma. cada um. Exato. Ah, mas E isso essa é muito pessoa. legal. Gente, sabe o que me irrita muito? Mas muito mesmo, que as pessoas, esse negócio das pessoas falarem assim, ai, tudo isso é utopia. Ai, tudo isso. Ai, você vê o mundo cor-de-rosa. Gente, eu reclamo das coisas. E tem coisa que me incomoda muito no trabalho. Uhum. Só que Sim. toda vez que eu olho para isso, eu me pergunto, tá, o que é que eu vou fazer com esse negócio que tá me incomodando, com essa pessoa que tá me atrapalhando, com essa situação? Eu me questiono porque eu tenho uma autorresponsabilidade e eu sei que ninguém veio ao mundo para me atender. Então, isso é importante a gente fazer. Às vezes, a gente é muito mimado. E a gente é muito mimado, num tanto que a gente acha que a gente vai ficar sentado numa poltrona e que as pessoas Vem a mim, vosso vão, reino. né? Venha a nós o vosso reino. Sabe? E é muita. Ai, Tem gente. coisas que Não. A não, vida não funciona desse jeito, né? sabe, não diminua a dor que você sente Não, no seu não é trabalho. sobre isso. Mas Não é todos sobre os isso. dias eu estou aqui dizendo para as pessoas: cada passo que você dá altera o seu futuro. Então, se você está com o saco cheio disso que você está vivendo, olha os passos que você está dando. Ai, mas eu tenho conta para pagar. Ai, mas eu não Sim. posso mudar de emprego. Ai, mas eu tô aqui há 10 anos, não posso perder meus direitos. Escolhas. Mas não, você está Sim. escolhendo isso, né? E também ninguém aqui está falando de chutar o balde. Nós estamos falando das pessoas irem fazendo novas escolhas. Então, você está É. há 10 anos no trabalho, essa pessoa vai ficar esperando a pessoa te demitir um dia, quem sabe? Aí você vai ficando tão folgado no trabalho, você vai ficando tão desnecessário no trabalho que ainda você leva uma justa causa. Fica provocando tanta demissão que você leva uma justa causa. Então, pensa na sua saúde mental, né? Pensa no, no tanto. É um dia a mais. Eu fico pensando assim: a Sim. pessoa vai trabalhar, ela vai assim. É um dia a mais nesse inferno. É um dia a mais por causa que eu Já tenho vai 10 tão anos. Nossa pesado, é muito Senhora. ruim isso. E É tem muito uma ruim. parte aqui desse capítulo que, né, fica bem Uhum. nítido isso, é que é assim, né, não existe trabalho perfeito, né, acho que isso aí é claro para, né, que esse negócio de a pessoa vai pulando, 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 nunca acha um lugar Sim. bom, por quê? Porque ela não enxerga as coisas boas de Sim. nenhum lugar e ela não vai De nenhum enxergar lugar que porque, ela vai dela. Às vezes o olho dela é fechado. né, Não mais uma consegue ver o lado coisa, bom. gente, ó, se você não consegue encontrar um trabalho do qual goste, então aprenda a gostar do que você faz. Isso é muito O que nítido você aqui. faz? É, Olha para as coisas boas dos lugares por onde você tem passado e você exatamente. tem realizado, porque não que você vai ficar lá para o resto da vida, né? Mas Mas quando você pelo faz processo de isso, hoje, né? torna É o outra teu movimento coisa. agora. É o teu movimento de agora. E ele fala, né? Você pode ter o melhor emprego do mundo, mas se não conseguir encontrar um sentido, não vai apreciar. Seja você um cineasta, um jogador de futebol profissional, seja lá quem for. Né? Então não adianta. E ele dá uma ideia legal aqui para cada um poder fazer esse exercício, Sim. gente. É pegar uma folha de papel e de um lado você escreve aquela tarefa que você é forçado a realizar e que você fala, puto, tem senso nenhum, não faz sentido para mim, tá? E depois você se pergunta qual é o propósito dessa tarefa de fato.
e que resultado posso obter daí, né? E aí você vai ampliar um pouco, né? E vai escrevendo sobre isso. Porque às vezes você não está conseguindo enxergar, O livro é esse, né? tá, gente? Às vezes você não está conseguindo enxergar que tem coisas ali que tem os objetivos. E tudo tem objetivo, tudo tem um propósito naquela função que você está fazendo. Por mais que você não esteja enxergando isso agora. É ampliar isso, né? Essa possibilidade de olhar aquilo que de repente, poxa, não gosto, mas Entendeu espera pra aí, qual quê, é o né? sentido? É o para quê que isso existe, né? Tudo tem esse movimento aqui, E tá? aí ele coloca aqui uma coisa que é bem interessante da gente fazer também. Se você tiver dificuldade de enxergar, né, o propósito, para quê, Sim. você pode perguntar Para isso para as pessoas para as quem você pessoas. serve, né? Isso, que eu Então, você tem lá seus alunos, pergunta para é, eles o que que eles estão, né, qual é o sentido daquela função. exatamente. Pergunta para o seu cliente como que o seu produto tem ajudado ele, como que o seu serviço tem Isso. ajudado, né? Isso é uma forma de ter um feedback ali, de começar a pensar, nossa, não pensei nisso, nunca pensei nisso, né? Que essa Porque quando você atividade fica fazia. sozinho, você não pensa muito. Eu falo, gente, quando você compartilha de algo que você está sentindo com alguém, esse alguém te ajuda a olhar de uma maneira diferente as possibilidades. Por isso que é legal, grupo de estudo é legal por causa disso. Quando você Uhum. lê um livro junto, cada um, nossa, eu entendi desse jeito, você amplia, você vai aprendendo mais. E é verdade isso, né? Então, o poder que a gente tem de estar ali influenciando as pessoas por apreciarem melhor as coisas, né? Assim como a gente influencia, a gente falou isso no início, a gente é influenciado também. Então, assim, expressar, compartilhar aquilo que a gente está sentindo e as dificuldades que a gente está tendo, isso vai ampliando, isso vai melhorando. Isso, claro que vai refletir no seu trabalho, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, né? Em geral, assim, tá? E aí ele vem falar aqui que nós não estamos salvando golfinhos, que um líder, gente, olha como que É é, líder. né, importante aquilo que a gente fala para as pessoas. O poder da nossa fala, né? Que ele fala Sim. que ele foi dar uma palestra e o líder, antes de começar, sobre felicidade, né? Ele tava, as palestras dele sempre são sobre as pesquisas dele em Harvard e em outros lugares. E aí ele foi dar uma palestra para um grupo de funcionários aqui, o líder pegou o microfone, foi dar uma motivada no povo, e aí virou para o pessoal e falou, né? Tipo, reconheceu a dor do pessoal ali, né? E falou: olha, gente, que essa palestra seja sobre dinheiro, né? Que afinal de Ah, contas nós vocês estamos são aqui para frustrados. isso, né? Então ele fala: a palestra precisa ser sobre dinheiro, porque nós não estamos aqui para salvar golfinhos. E aí ele quer morrer, né? O Shao quer morrer aqui porque ele pensa, né, naquele momento, caramba, sem querer, ele Ele detonou não é nada a disso. motivação das pessoas, É. porque as pessoas Que estavam você não tem empolgadas que focar só no dinheiro. para estudar a É, felicidade no trabalho. é. E aí ele vem falar que o dinheiro é que importa no final das contas, né? Que eles estão ali por causa do dinheiro. Então, já murcha a pessoa, né? A É. pessoa já vai para esse lugar de que, né? Se é só por dinheiro, para que E aí, escutar mais na uma coisa? verdade, sobre os gestores é agora, não mude o ponto de apoio e alavanca Isso. das pessoas à sua volta. Porque pensando nesse gestor aí, que abriu a palestra falando dessa forma, é onde ele fala que não é assim, né? O que esperamos das pessoas, de nós, se manifesta nas palavras que a gente usa. E essas palavras podem ter um poderoso efeito nos resultados finais. Os melhores gestores veem cada interação como uma oportunidade dos seus colaboradores irem até a excelência. Então, eles ficam no ponto forte dos colaboradores e não no ponto É, fraco, porque. E dos também. melhores E líderes, né? nem é se a pessoa tem um ponto forte, não. Ou não, né? Mas na possibilidade do que essa pessoa pode fazer. Do que ela pode Então, fazer. Né? quando É eu confiar, né? Isso. A autoestima, Então a gente tem trabalhar a uma autoestima e meta, a gente tem um confiança. trabalho a realizar, a gente tem um Sim. negócio. E eu Eu confio, confio em acredito você. e falo isso, e a minha ação mostra isso, porque não adianta você falar uma coisa e pensar outra. Sim. Né? Porque daí seu comportamento, você vai ficar sempre com o pé Tem que atrás ser um com a pessoa. movimento verdadeiro, Né? né? Então,
por fé, né? Coloquei ele Confiar. naquele cargo porque eu confio em Isso. você. E aí Eu ele vai sei que você falar é do capaz, efeito né? Pigmaleão, que é onde a gente vai na prática, ele traz um exemplo aqui para a gente entender essa questão aí Sim. que é da Galateia, né? Que foi uma escultura feita aqui por Escultura, isso, o vídeo. O isso, escultor Pigmalião era capaz de olhar um pedaço de mármore e enxergar a escultura, né? Dentro dela, assim. Então, quando você olha e vê além, de certa forma, né? E aí você transforma o olhar disso e a realidade, né? daí ele conseguia fazer a escultura daquele jeito e era tão lindo, tão apaixonante para ele que ele, né, só de olhar ele conseguia transformar aquilo em escultura, né? Então Sim. a escultura dele tinha todo aquele sucesso né, e era ali todo aquele sucesso não, era linda mesmo, se tornava linda, se Sim, tornou, né, que foi porque um ele porque acreditava ele nela antes acreditava dela antes mesmo dela ser ser. criada. Antes dela ser, já acreditava nela, né? E aí entra naquela questão que eu falei no começo da live, né? Que o Douglas MacGregor, ele desenvolveu e ele traz aqui essa teoria dele, que ele desenvolveu a teoria X e Y, que é Sim. bem sobre isso, né? Em 1960. Ele era professor de administração no MIT, né? E ele ficou muito famoso por essa teoria, porque ele dizia assim, ó, o que é o X, o que é o Y, né? O funcionário X era Visões aquele opostas. funcionário que precisava ser empurrado, que ia por obrigação, que se você descuidasse dele, né? Quando você descuida dele, ele não faz. Não faz Precisa de nada. orientação o tempo Você que inteiro, ser fique empurrado. no pé dele, isso. O funcionário Y seria aquele funcionário que você pode deixar que o cara vai fazer, é Vai proativo, né? produzir. E realmente, né, a gente vê assim no dia a dia essas diferenças, tem essas pessoas Tem os diferentes, né? perfis, assim, né? Mas o mais interessante da teoria dele é que o ponto de vista da liderança sobre o tipo de funcionário que você te torna É o aquele que muda. funcionário. É. Então, por exemplo, se um líder olha para um funcionário e enxerga ele como X ou como Y, na prática é isso que ele vai ser. E por que que isso acontece? Porque quando ele coloca na cabeça que um funcionário é X, ele age Como para se um fosse. funcionário X. Então ele pega no pé, ele começa a dar ordens, ele, né, bloqueia a criatividade do funcionário. Então o funcionário acaba sendo X mesmo, porque ele O jeito que você impediu olha para ele a influencia possibilidade. naquilo que ele O é. que Olha você isso, gente, que você está vê, falando. transforma o seu comportamento, É. direciona seu comportamento e faz com que a outra pessoa seja aquilo mesmo, porque não tem possibilidade dela ser outra coisa, porque você não permite isso. E o Sim. contrário também, aí ele incentiva, né? Então, por que que os líderes não veem todo mundo como Y? Porque se os líderes enxergassem os funcionários como Y, aquele funcionário que é proativo, pá, pá, Que é pá, pá, proativo que pá, faz, o sem que ter que eu ficar fizer, perto. né, eu vou permitir, eu vou ajudar essa pessoa a ser esse Y. Muito legal, muito, É. né? Eu Nossa, fico que incrível. pensando o quanto isso é importante, não só no trabalho, mas como pais, né? Assim, Ah, de incentivar os filhos, porque a gente escuta às vezes de pai, meu filho é burro, meu filho não consegue, meu filho não é capaz. E aí ele traz aqui também um exemplo daqueles Sansel e Sara, que tiveram um teste, né? São alunos de uma escola, fizeram um teste é. sobre a inteligência, e o resultado do teste deu mediano. Tranquilo. Só que ele não falou para os professores que era mediano. Ele chegou para os professores e falou que eles eram um QI alto. Só que não era para ter nenhuma ação diferente com esses alunos, né? Era para continuar do mesmo jeito, as mesmas tarefas, da mesma forma, né? E o efeito Pigmalion veio daí também, né? Dessa história toda. Por quê? As tarefas eram iguais, mas os professores foram acreditando que aqueles 3 alunos eram mais inteligentes, né? Olha só que Querendo interessante, ou né? não, Então, assim, querendo ou não. e aí o que aconteceu? Se tornaram de fato mais inteligentes. Nossa, gente, incrível Então, a isso, né? forma que o Nossa. professor
olha para o aluno, influencia em quem ele é. A forma que um pai e uma mãe olha para o filho, influencia em quem ele é. A forma que o gestor olha para o teu colaborador, influencia no que Nossa, o colaborador é. incrível. É incrível Incrível, incrível, isso, né? O quanto a gente pode... Tô arrepiada aqui, ó. incrível. Eu e essas coisas. O quanto isso é importante da gente entender quem somos nós em todo lugar Diante que a gente do está, outro, né? diante do outro. Quem somos nós como Qual que é o professor, quem nosso somos nós como papel? pais, quem somos nós como marido, como esposa, com relação à maneira que a gente lida com o outro. Nós somos esses que motivam e falam, nossa, você é capaz, eu confio em você, né? Ou são aqueles que falam, não, você não vai conseguir fazer isso mesmo. Que não é superfície. Claro que tem muitas pessoas que, diante de tudo isso, ainda resilem, né? Faz uma resiliência aí e é capaz de, Sim, mas é né? muito mais difícil, né? Vamos lá, vamos ser pessoas do bem? Vamos ser pessoas que, de repente, já que tudo a gente influencia e é influenciado, quem somos nós? Não dar essa carruagem, sabe? Quem somos nós na vida? E não é passar pano, tá, gente? Esse povo que Não, passa sabe? Isso é muito pano, sério, esse povo que passa pano, que me. sabe? Não é sobre passar pano, é Não, não sobre é, não é. incentivar aquilo que ele tem de bom Mesmo e diante a de diagnóstico, possibilidade. vamos falar, né? Mesmo diante de diagnóstico, nossa, a gente tem ali um caso de TDAH, a gente tem um caso que tem uma dificuldade X, e tudo bem, isso não significa que não são capazes de. Esse é o ponto. Oi, Simone, beijo, linda, né? Isso não significa que eles não são capazes. Esse é o ponto. A gente não está passando pano. É exatamente isso que a Dani Uhum. falou, né? A gente fala, olha, você tem algumas dificuldades assim? Assim, tá, mas quais são suas Mas habilidades? pode Foca no ponto melhorar, né? forte. Eu Isso acho que pode essa melhorar palavra, muito ó, mais. você tem essa questão, você não se comunica como você poderia se comunicar. Acho isso ótimo, né? Você poderia se comunicar mais assim, mais assado. Isso te ajudaria, né, a realizar melhor essa reunião, né? Então, é diferente de você falar assim, nossa, é péssimo em comunicação. Não, para Para de tudo, fazer sabe? reunião porque você é Quem péssimo é em a gente comunicação, aí né? nisso tudo? Eu acho que é um olhar de quem somos nós aí, em todos esses papéis que a gente faz parte, sabe? Como professor, como marido, como esposo, como pai, como mãe, E a como capa amigo, do super sabe? do super homem Nosso último subcapítulo. para fechar com chave de ouro aqui. Ai, gente. O quanto que a gente acaba vestindo isso, né? O quanto que a gente Uhum. acaba como que eu posso falar, né? De no final das contas a gente pode sim, né? Acreditar e sentir que você é capaz de resolver as coisas. Claro que você não vai ser esse super-herói, você não vai ser essa super-mãe, você não vai ser super Não, dentro profissional, da né? realidade, Mas o quanto que é né? possível, sim, usar dessa metáfora, né? E Mas é isso que a gente está falando agora, né? Exatamente assim, quem somos nós nisso tudo? Quais são as atitudes mentais que a gente está tendo dentro dos relacionamentos que a gente está fazendo? O desafio é parar de pensar no mundo como algo ruim, né? Porque as realidades estão aí. Qual é a forma que eu cultivo a minha atitude mais proativa, a minha atitude positiva diante disso tudo? E assim eu consigo ter realizações melhores na minha vida e as pessoas que estão próximas de mim também. Esse é o ponto, né? porque ele usa aqui sobre o Halloween, né? Ele vai falar que as pessoas usam capas do super, Sim. colocam capas que nunca vão voar, né? E ele faz uma relação, né, que a gente precisa sim tomar cuidado com o quanto que a gente
deposita de expectativas no outro e na A gente. questão da Sim, a gente limitação, ele precisa quer falar ser aqui, né? moderado isso, né? A Sim, a gente questão da limitação. precisa moderar isso, mas não deixar de usar, né? De De acreditar. acreditar, exatamente, dos pontos fortes, né? Quando Não ele é fala uma que coisa ou outra, né? É isso que ele também coloca aqui, que não sempre esperando que vai dar errado, né? Eu vejo assim, no começo da relação, a pessoa começa a namorar, daí passa um tempo, uma coisa acontece quando destrói a relação, porque a pessoa já veio com aquela expectativa de que o namoro está fadado ao fracasso, né? Eu já escutei pessoas falarem assim, nossa, mas todo namorado que se arruma, não para mim, já escutei falar para outras pessoas, todo namorado que se arruma, você pensa que você vai casar? E aí eu fiquei pensando, cara, mas será que não é esse? Será que não seria será que ele mais está sendo único? interessante se a pessoa pensasse que todo mundo que ela vai se relacionar, ela Então, pensasse que bom ela fosse relacionamento, casar? você Porque gostou, devia ser daí, legal, quanto que ela vai depositar de energia para dar certo aquilo? vai Porque dar certo. as pessoas elas estão indo para um relacionamento ou para um trabalho já pensando no próximo Pensando que não vai dar certo. relacionamento, pensando no Pensando que não vai dar próximo certo. trabalho. Como que vai dar certo isso? É. Não tem como dar certo, entendeu? Então, às vezes, ai, não tem que pensar no felizes para sempre. Não, não tem que ficar com aquela neura de que você não pode abandonar as coisas porque é para sempre. O errado é isso. Mas você entrar num negócio para dar certo, para se casar, para ser feliz para sempre, por que não? Se as coisas forem acontecendo e você for percebendo que não é bem assim, que não vai dar para ser A para gente muda. sempre, você muda. Mas se É você já simples, entrar num muda. negócio. Sim. Então, para mim, essa capa do super-herói, É essa bem parte aqui, esse isso, né? fim, é Dentro das bem isso, limitações do sabe? real, assim, né? As limitações É do que é você real, do que é possível, esperar o mas não melhor, esquecer do que é sabendo que possível. é. É você esperar o melhor da relação, do trabalho, das coisas, sabendo que tem coisas que podem não ser 100%. E não o É. contrário. Porque se você for. Tem um momento que ele fala aqui do contrário, que até a gente não entrou muito Qual? a fundo nisso, sobre. Eu não me lembro agora em que parte que tá. Que ele fala justamente isso, né? Da gente. Se você Dos tá muito. propostos, você fala? Se você tá muito naquele lugar sei De lá, de você vítima? de vítima, você inverter a situação, se Sim. olhar como num espelho aí para. Um outro Ah, olhar então disso, maravilhoso, né? gente. Exatamente. Livro Isso, o livro incrível é muito que bom, muito assim, bom. não vou falar que tá mudando a minha vida, porque na verdade tá me afirmando. Só está confirmando Na umas coisas que a gente verdade, ai, que já acredita. delícia ouvir um negócio que vem confirmar tudo aquilo que eu Vem confirmar acredito. e comprovar com todos os estudos e tudo que E ele vem claro fazendo. que a gente tem Exatamente. viés cognitivo e a gente vai achar maravilhoso mesmo um livro desse, porque né, não tem como nós duas, que Só somos o lado nosso bom da emocional vida, total. o lado bom da vida, vai achar um livro desse ruim, né? Impossível achar um livro desse ruim. Mas, enfim, né? Nós Ai, somos ai. Y, É né, isso. Greta? E nos Somos. vemos como Y Exatamente. e Atuamos como. atuamos como. O Maravilhoso, próximo amiga. capítulo: Como treinar o seu cérebro para capitalizar as Estou possibilidades. cheia de expectativas boas, porque eu estou seguindo o livro, então, claro. Só coisa boa. Gente, um beijo e um queijo, amiga. Muito bom estar Beijo, aqui com gente. você. Até quarta-feira que vem, meu povo. Até. Até mais, gente. Tchau.